Ok, vamos analisar então aqui algumas fotos. Quero deixar bem claro que a gente vai tentar analisar as fotos na parte técnica. Não vamos nos aprofundar na parte artística, porque eu acredito que a parte artística depende muito da base cultural que cada pessoa tem. Então, uma pessoa que teve experiências, convivências em várias viagens ou estudos de museu, acesso a conhecimento de qualidade, essa pessoa vai ter uma visão cultural do mundo diferente de outras pessoas. Então, julgar uma foto como uma possível obra de arte ou não, não cabe a mim aqui. Eu quero mais analisar essas fotos na parte técnica. Dito isso, vamos lá. Aqui a gente tem essa primeira foto aqui, que eu acredito que totalmente intencional ter deixado esta... Vamos até ampliar ela aqui. Ter deixado esta... Vou abrir assim, fica melhor. Foi intencional ter deixado essa grade, porém eu acredito que ao mesmo tempo ela entra com uma sujeira, uma interferência, porque sim, eu sei que é uma grade, mas eu não sei da onde é essa grade, por que essa grade. Eu sei que ela está mostrando talvez uma passarela, uma ponte, okay? Mas informacionalmente não me diz exatamente aqui de onde é isso. Sei lá, Paranapiacaba, você tem, né, uma estação de trem que é aqui em São Paulo, você consegue através das grades, das correntes, verificar que é aquela cidade lá. Agora aqui tá difícil para mim. É uma imagem que ela tá num horizonte aqui meio quebrado, né? Então eu não sei exatamente. Vamos até abrir ela aqui no bridge. Ó, vou colocar o corte da imagem aqui só para você ter ideia. Veja, ela está um pouco mais para dentro do que a nossa proporção, né? Então a proporção seria ali, mas eu tenho um céu que não é céu, que mesmo eu trazendo de volta, olha, eu não tenho informação. Então eu tenho muito céu que talvez não precisasse disso, talvez eu poderia ter jogado toda a câmera para baixo aqui, ó, pegado realmente o que interessa, né? Que é a parte dos trens, dos trilhos, e eu não sei se eu eliminaria isso. Como eu disse, eu não quero julgar culturalmente, eu estou mais vendo pela parte técnica, tá um pouco desfocado. A gente tem aqui uma perspectiva meio fora, né? Eu pegaria esse trem logo aqui neste canto, ó, e tentaria fazer uma diagonal com esse trilho aqui que ficou legal. Então, essa é uma observação que eu tenho aqui, né? Muitos espaços de céu sem informação, uma grade aqui que está entrando mais como uma sujeira e aqui uma diagonal que não está muito bem resolvida. A nossa segunda imagem achei interessante, tá? Da mesma forma, não vou entrar na questão de base cultural, cada pessoa pode enxergar nessa imagem aqui um universo de coisas diferentes umas das outras. Então aqui eu basicamente vou dar só o meu pitaco técnico, que seria o que? Corrigir o horizonte. Tá vendo que o horizonte está torto? Então eu corrigiria este horizonte e poderia manter da forma que está, talvez com mais um você aproximaria um pouco mais esses barcos aqui, né? Com mais um na sua lente. Deixa eu ver aqui o que você usou. Você está com uma 1855, você fez em 46 milímetros. Então, você está no máximo 50, então você não ia ganhar muito não. Mas interessante, uma visão diferente, tá? Só mesmo eliminaria essa distorção aqui, deixaria retinho o horizonte e tentaria recuperar um pouco de... Tá muito claro lá atrás, trazer um pouco mais as cores, né? Você vai deixar colorida mesmo. Ou até um preto e branco aqui ficaria legal. Aqui é uma imagem que eu já gostei, bem legal, proporção mais quadrada, mas a gente vê que, olha, a gente tem aqui uma perspectiva de fuga lateral bem bacana, começa certinho e termina com um ponto de informação aqui, bem no nosso ponto de interesse dos cruzamentos dos terços, né? Essa daqui eu gostei bastante, o horizonte tá bacana, estaria mais ou menos aqui, definido um horizonte, né? Então gostei bastante mesmo dessa imagem aqui. Diafragma, uma abertura boa, não precisaria da informação lá atrás que está desfocada, gostei bastante, parabéns. Foto de alimentos, né? Foto de alimentos geralmente é mais complicado, é uma outra técnica. Deixa eu ver aqui o que você usou. F5, então uma abertura
1/160 ISO. Então você deve estar aqui com uma luz de casa normal, né? Porque tá vindo de cima, pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver aqui, 50 milímetros. Distância focal, você tá com acho que a sua 50, né? Bacana. Eu gosto muito dessas 50 milímetros. É uma foto simples, porém honesta. Essa luz tá meio dura, né? Talvez uma luz de janela aqui ficaria bem bacana. Ela entrando mais na lateral daria mais textura para essa espuma, para esse creme aqui. O enquadramento de cima também, ele tá mostrando mais só o desenho aqui, né? Porém meio fora de centralizado. De repente um enquadramento um pouquinho mais para baixo, pegando a xícara, um pouco mais da mesa. Ficaria interessante, mas não tá ruim, não. Imagem de paisagem à noite, né? Ó, estamos com uma granulação boa. Perdemos um pouco o foco. Tá vendo aqui, ó? Você consegue ver que deu uma tremidinha. Então, esse tipo de foto tem que ser feita em tripé. Deixa eu até ver qual velocidade você usou aqui. 0.4. Então, pode até ter sido feito em tripé, né? Porque não é possível você focar aqui. Mas o seu tripé deu uma tremidinha, tá? F5 ISO 800. Tá com 18mm, 1835. Então, vou falar mais do enquadramento, porque aqui, ó, a gente perdeu um pouco o foco da imagem, né? Tá um pouquinho desfocado. Lá atrás, aqui também tá desfocado. Então, deu uma tremidinha assim. Pode ter balançado o vento, alguma coisa. Para melhor firmar melhor o seu tripé aí. E em relação à composição, olha, a gente viu que você deu um corte bem no meio. Geralmente, lembra lá na aula de composição, a gente separa exatamente ao meio coisas que são espelhadas. Aqui a gente tem quase um espelhado, mas não tá totalmente por causa da água balançando muito. Então eu cortaria um pouco, eu desceria o horizonte para as proporções áureas, né? De repente mais aqui para baixo, pegaria um pouco mais do céu e da cidade. Até entraria com um pouco mais dessas pedras aqui, ó, de primeiro plano. Deixa eu ver se o diafragma tava... você pôs 5, né? Tentaria fechar mais esse diafragma aqui até 13 para você ter mais foco aqui, mais foco lá no fundo, e diminuiria a velocidade até onde desce. Claro, se o tripé fortalecer, porque aqui já tremeu, né? Com mais tempo teria que estar mais firme. Mas é isso, eu não separaria aqui na proporção central, não. Eu colocaria na proporção áurea, mais aqui para baixo o horizonte. Desceria mais para ter um primeiro plano dessas pedras, depois no tratamento clarear elas e eu pegar um pouquinho mais de sol. Ok? Terceira foto, vamos ver aqui o foco. Da mesma forma, me parece um pouquinho, é que essa câmera é a T5i. Então, você fechou bem o diafragma, estava f11/1/125, distância focal de 135. Então, olha, para fotografar na mão, 135, você teria que estar usando aqui 1/300 pelo menos, tá? 1/250, o dobro da sua distância focal. Por quê? Porque senão você tem um pouco dessa perda aqui, ó. Tá ligeiramente desfocado. Pouca coisa, mas está. Isso acaba deixando a foto sem textura que realmente merecia, né? Tá vendo? Acredito que o foco principal ficou naquela planta, ó. Todas elas estão meio desfocadas. Essa é a mais focada. Deixa eu ver aqui. Então é isso, deu uma tremidinha, porque quando você fotografa 1/135, você dobra, tá? Então você bota o dobro no mínimo para você ter uma estabilização boa, porque quanto mais tiver a lente, mais vai tremer. De certa forma, eu achei uma cena tem bastante interferência aqui, né? Então eu desfocaria um pouco mais, se você conseguir abrir a sua lente. Ó, você fechou muito, então aqui você tem muita informação, e aí poluiu bastante essa imagem aqui. De repente focar só na planta, ou tentar pegar um foco, um ângulo onde pegue a planta, esse cacto que tá bonitinho aqui, não sei se é um cacto, e tentar desfocar o máximo possível para trás e para frente, para isolar esse monte de interferência aqui,
tá? Eu pensaria assim, porque tá muita textura junto, muito bagunçado. Outra coisa, não jogamos aqui parte cultural, parte se é arte, obra de arte ou não. Então, vamos primeiro nas partes técnicas. A porta tá torta, então deixaria a porta mais retinha. O seu objeto principal, ele está sim na regra dos terços, pelo menos aqui na vertical, porém ele está virado para cá, ó. A gente geralmente deixa ao contrário, vira o objeto principal para a parte principal, tá? A não ser que você saiba muito bem equilibrar todos os tons, equilibrar todo o enquadramento. Então aqui a gente vê que você ou poderia ter virado o carrinho, claro que não era seu, né? Poderia perguntar, ou entrar para cá, mas eu acredito que você queria pegar essa parte aqui. Achei bacana, gostei das cores, de repente daria para dar uma saturação boa aqui. Aquela coisa, não vou julgar a parte artística, vou julgar a parte técnica. Então isso, tecnicamente falando, é o que eu vejo. A abertura tá boa, desfoque tá bom, só equilibraria aqui, ó, ajeitaria a parte vertical. De repente jogaria um pouquinho mais para cima esse carrinho para ter um pouco mais de rua aqui. Mais interessante, gostei. Ó, aqui tá bem alinhado, gostei bastante. O horizonte também, na proporção áurea. Seu objeto principal também numa proporção áurea, que legal. O que eu faria só era um tratamento aqui, então baixar um pouco a exposição, tá super exposta, né? Vamos até abrir ele aqui no RAW, câmera RAW. Então baixaria as altas luzes, ó lá, já ganharíamos o céu. Entraria com um pouco mais de textura, ó como recupera bem textura. Eu até baixaria um pouquinho mais a exposição aqui, eu já eliminaria um pouquinho mais o seu noise. E a gente pode ganhar no Vibrancy, voltando com as cores, ou se você quiser utilizar a parte de automação que a gente tem no nosso curso, a saturação que a gente dá no Photoshop, né, que ela não tem invasão. Mas veja como aqui mesmo a gente já ganhou, podemos até dar um pouquinho de contraste. Se você não gosta de imagens contrastadas, pode tirar um pouco do clarity, ó, dá aquela coisa mais de sonho, não exagerado, claro. Vou botar aqui um pouquinho mais, então, pouca coisa, né? Poderia pegar, tá vendo, ó? Só nesta aba aqui, como eu já resolvi bastante essa imagem, eu trouxe mais vida para ela. Mas eu ainda iria aqui, ó, na parte de cores, no Hue Saturation, esse verde aqui, ó, pode ser com esse botãozinho aqui que é melhor, ó, no Hue, clica no verde aqui, ó, você pode arrastar para direita ou para esquerda. Então eu deixaria esse verde aqui um pouquinho mais vivo. Você pode, é claro que o azul aqui tá no céu, tá em tudo, né? Mas você pode mudar a cor das coisas, né? Aí é mais a parte artística mesmo. Questão de composição eu gostei bastante. Só um verde mesmo aqui que eu deixaria assim. Um pouquinho mais verdinho. Mas é claro, isso também é uma opinião minha. E é isso. Então isso, eu faria esse pequeno ajuste aqui na sua imagem porque ela estava super exposta. Vamos voltar lá. Novamente barco, né? Barco, olha aqui, ó, muito espaço para esse lado, eu deixaria mais espaço para o outro lado. Ou de repente a gente mesmo pode cortar essa imagem já aqui, fazer ela ficar quadrada, né? Então eu pegaria aqui, ó, enquadramento. Sempre deixa mais espaço para frente. Agora poderia dividir ao meio. Então dividiria aqui. Aqui. Certo. O horizonte parece estar torto, mas como a gente está numa água aqui, a gente não consegue verificar isso. Poderia até fazer assim, ó. Aquela coisa, né? Uma foto bem mais simples. Eu não tenho mais nada, só um barco, uma composição bem simples. Não sei qual que foi a intenção aqui. Como eu disse, não vou julgar
a parte artística, mais técnica mesmo. Falando na parte técnica, F11, poderia até botar um F8 aqui. 1/640 tá ótimo, ISO 100, tá. É isso. Não tem muito o que falar aqui. De repente eu faria essa... mais um PB, não sei. Aqui dá para você brincar bastante com as cores, né? Mudar a cor do barco, caso você queira. Ó, simplesinho. Transformar o barco em diversas cores diferentes, tá? Questão de composição, não vejo muita utilidade para essa foto, não. Fotografia noturna de fogos. Fogos, eu vou dar a dica. É bem difícil fotografar. Você tem que colocar, deixa eu até ver aqui o que você utilizou. F5, 1/60, 1600. Então, aqui eu estou deduzindo que você tirou essa foto na mão. O ideal dessas fotos não é mão, é tripé. 29mm, tá? Por que tripé? E aqui eu aumentaria o tempo de exposição, porque você ia conseguir um rastro desses fogos aqui, tá vendo? Esse rastro aqui você aumentaria bastante, então poderia até colocar no ISO 100, deixar no tripé. Quando você vê o rojão subindo, clica, deixa lá 3, 4, 5 segundos aberto. Ele vai pegar a explosão, vai pegar o rastro dos fogos. Então, bastante fotografia é feita assim, de fogos, tá? E aí, é claro, depois você pode cortar, pode tirar a cabeça das pessoas aqui se quiser, ou não, que é interessante deixar às vezes. Mas fotografia de fogos sempre tripé, tá? Aqui da mesma forma, a gente percebe que tá fora de foco, tá vendo? Tá tudo desfocado, não é desfocado porque correu o foco, é desfocado porque deu uma tremidinha. Deixa eu ver aqui, 1/60 também na mão, né? Então, é desfocado porque também tá fora de foco. 5.6 teria que focar mais certinho ali nos fogos, né? Deve ter focado um pouco antes ou um pouco depois. Ficar um pouco desfocado. Mas da mesma forma, usar tripé. Também, ó, tudo desfocado, tudo fora de foco. Não tenho foco aqui em nenhum, olha, nenhum dos meus riscos. Então mesmo lá atrás, ó, então o que acontece? Eu presumo que, ó, pegando os de lá de trás, que o foco estava bem para frente. Você deve ter focado bem mais para frente aqui. Então você perdeu realmente o foco da sua imagem. Ó, aqui a gente já tem um pouco mais de foco, tá vendo? Eu consigo ver o foco. A câmera aqui já capturou. Porém ficou longe, né? Poderia usar dessa forma, poderia recortar, poderia colocar um quadro aqui, tá? Mas lembrando, todas as fotos de fogos, tripé sempre, e tentar deixar aberto o maior tempo possível para dar um rastro, tá? Tá interessante com as pessoas, todo mundo junto tem uma mensagem, né? Tenta não pegar o rosto de pessoas sem autorização. Pode dar uma borrada aqui ou eliminar, recortar. Essa parte aqui eu não gostei muito do desenho dos fogos, né? Tá meio bagunçado. Os de cima lá estavam melhores, porém não demos sorte de pegar. Fogos é assim, você coloca as câmeras e deixa no tripé disparar. Ó, flash de frente, tá? Então muito chapado. Uma foto com flash frontal, muito chapada. Não tem um enquadramento nem centralizado, nem lateral, tá? Cuidado com o flash, às vezes vale a pena você levar um foam, uma cartolina. Claro que se for possível, se seu flash for daqueles pop-ups da câmera, não tem jeito, aí vai disparar com o flash mesmo. Valeria mais a pena colocar no tripé e deixar a exposição bastante tempo para tentar capturar a luz do ambiente do que jogar o flash. Essa luz frontal, ela tira toda a textura do objeto. Agora, se você conseguir rebater o flash na lateral de alguma forma, no aparelho, em qualquer lugar, aí sim, melhor dos mundos. O flash bate lá, já vem com uma luz desenhando, dando mais contraste, mais profundidade, tá? Olha, sendo sincero, uma foto bem de turista. Não vejo aqui uma foto para ter um uso profissional, para ter um uso de venda, para qualquer outra coisa, né?
Não é uma informação muito legal. É uma foto que você fala assim, ah, poxa, qualquer um poderia ter feito na praia, sabe? É uma interferência aqui de bumbuns, de pessoas, cachorros, então não vejo aqui, sabe, as cadeiras aqui, ó, tá bem bagunçado. Mesmo falando artisticamente, não vejo nada artístico aqui, tá? Sendo bem sincero. Aqui sim, já uma foto artística, você poderia ter aqui explorado a centralização, porque lembra, na aula de composição nós temos os dois lados aqui bem parecidos, os dois lados praticamente espelhados, então uma centralização aqui funcionaria muito bem. Uma luz vindo de cima, não sei se foi seu flash, ou se foi luz de lua ou luz de uma luz mesmo, mas gostei, achei bem interessante, daria para trabalhar ela no colorido, no preto e branco, mais artística. Tá com foco legal, ó. Que você já vê que tá com foco bem bacaninho. Você vê até a textura ficou boa ali. Tá? Então só isso mesmo, observação. Poderia centralizar ou poderia usar assim mesmo. Fica ao seu critério. Aqui a gente já não gostei dessa luz, tá? Muita sombra, luz dura. Ó. Não sei se foi o flash rebatido de alguma forma. Ele quase que deu aquela coisa chapada, mas veio de cima, né? Ficou muito simples, muito bagunçado. Acho que nem preto e branco isso aqui ficaria legal. Então, escolheria, ficaria muito mais com essa daqui, ó. Isso aqui me dá uma textura muito mais organizada, mais limpa, mais simétrica. Aqui muito bagunçado e a luz também não ficou boa. Mesmo aqui a gente tendo uma luz só de cima, né? De repente daria para pôr um rebatedor aqui embaixo, qualquer outra coisa para equilibrar um pouco, mas ficou legal, ficou interessante. Então é isso. Essas foram as fotos vistas hoje.